Enfrentamos hoje o terceiro dia de ataque especulativo contra a nossa moeda, contra as nossas empresas, contra a nossa economia. E tudo isso por quê? Vamos aqui na notícia que interessa realmente. Lula anuncia Mercadante como presidente do BNDES e diz que privatizações vão acabar. O que isso significa? O perfil que o governo vai adotar, o novo governo de Lula, que é um perfil desenvolvimentista e não neoliberal, como pretende alguns setores que o apoiaram nesta última eleição, nesta última campanha eleitoral. Daí a razão desses ataques especulativos. Vamos voltar aqui para essa notícia do Globo, né? Quando diz que ações da Petrobras e do BB, Banco do Brasil, têm forte queda e puxam desvalorização da Bolsa, que é o Ibovespa, após mudanças na lei das estatais, que é uma outra história que também vamos abordar daqui a pouco. O Lula, é certo, não foi eleito só pelo PT, mas ele foi eleito por uma coalizão de progressistas, né? Os neoliberais se juntaram ali para evitar o Bolsonaro, mas que tinha uma proposta de sair justamente dessa camisa de força do neoliberalismo e adotar, executar um projeto nacional de acordo com os interesses do país, da cidadania e não dos banqueiros internacionais, das multinacionais e dos investidores na Bolsa, que são, a gente sabe, na maioria, né, do exterior, não tem nada a ver com a gente. Mas vejamos aqui essa notícia, que não é propriamente de hoje, mas é de ontem, que foi a nomeação ou a designação futura do presidente, do novo presidente do BNDES, que é o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e que é a partir dele que vão surgir justamente os grandes projetos, né? Esse banco vai financiar projetos que levem o Brasil a oferecer mais empregos, a oferecer mais desenvolvimento. Então diz aqui, nome do ex-ministro, que é o Mercadante, né? Já era ventilado e provocou reação do mercado. O mercado não gosta de nomes nacionalistas, de nomes que defendem o desenvolvimento brasileiro, mas querem só gente da Bolsa, gente do mercado, ou seja, gente dos investidores estrangeiros e também brasileiros. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira o ex-ministro e ex-senador Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES. Aloysio Mercadante, vírgula, isso o Lula falando. Vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer que para vocês, que não é mais boato, o Aloysio Mercadante será presidente do BNDES. Aí o Lula, uma leve provocação ao mercado, né? Ele não já aguenta mais tantas e tantas ameaças. E aqui está o Aloysio Mercadante, né? Dizendo que o anúncio provocou forte queda na Bolsa de Valores. A nomeação de Mercadante pode esbarrar na lei das estatais, que era outra ali, outra cilada preparada justamente para governos democráticos, governos mais progressistas, que nem é o do Lula. A gente sabe que essa lei das estatais ela foi fabricada justamente no governo do golpe de Michel Temer, em 2016, justamente para afastar as estatais, ou seja, as grandes estatais, principalmente Petrobras, o próprio BNDES,
né? Eletrobras, que já se foi, não é mais nossa, e outras grandes empresas como o Banco do Brasil, que fossem indicados por políticos, por pessoas que não precisam exatamente ser políticos, mas tinham que ser, segundo essa nova lei, essa lei das estatais golpista de 2016, só viesse gente que eles chamam de tecnocratas, gente do mercado, ou seja, gente não é indicada pelos grandes bancos internacionais, principalmente, e não daqui, não é, de políticos ou de pessoas, de progressistas que trabalhem para o avanço deste projeto, esse inclusivo, que pretende ser o governo Lula. E aqui o Lula falando nessa mesma reunião de ontem, que ele diz, né? Ele diz que estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, alguém que pense em reindustrializar esse país, alguém que pense em inovação tecnológica, que pense na geração de financiamento em pequeno, grande e médio empresário para que esse país volte a gerar empregos, disse Lula, exaltando o futuro presidente do banco, no caso Aloysio Mercadante. Coordenador de grupos técnicos do gabinete de transição, o ex-ministro já era tido entre petistas como certo para comandar o BNDES. Os rumores envolvendo seu nome, no entanto, vinham provocando reação negativa dos mercados. Agora, outro ponto que também abalou, né, a chamada confiança dos mercados no governo Lula, que é justamente isso aqui, né? São as privatizações que correram aí a rodo no governo Bolsonaro, privatizaram quase tudo. Deram de graça aí a Eletrobras com todos os nossos rios, todas as nossas grandes hidrelétricas. E também a BR Distribuidora e grande parte da Petrobras. E aí o presidente também declarou que vai acabar a privatização nesse país. Vejamos aqui o que diz o Lula. O anúncio provocou forte queda da Bolsa de Valores. Por volta das 16h45, o índice Ibovespa, que chegou a subir cerca de 1% durante o dia, na esteira dos dados da inflação abaixo do esperado nos Estados Unidos, recuava 1,65%. Então, aqui a nomeação do Mercadante era justamente o fecho dessa equação. É que o governo vai acabar com as privatizações e não vai mais permitir que se venda de graça as nossas estatais. Mas olha aqui o novo governo do Lula já atuando mesmo antes de tomar posse. Aqui é o futuro chanceler, o diplomata embaixador hoje na Croácia, Mauro Vieira, que anuncia a ida do Lula à China, uma das prioridades também do governo Lula, como a gente bem sabe. Então diz que futuro chanceler anuncia a viagem de Lula à China e mulher como sub, ou seja, como vice do próprio Mauro Vieira lá no Itamaraty. A gente sabe que estava uma grande pressão para a indicação de mulheres e negros. Então Mauro Vieira também afirmou que foi orientado a restabelecer as relações com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, outro tabu, que vai enfrentando o Lula. O Lula tentou convidar o Maduro, mas o Bolsonaro, que editou aquela lei, que é uma lei que é inclusive contra a Constituição do Brasil, porque não permite que nenhum funcionário do governo Maduro pise em território brasileiro. Algo estapafúrdio, mas que estava ocorrendo. E até possível que essa lei continue até o dia 31 de janeiro, porque o Bolsonaro, a gente sabe, é pirracento e não deverá deixar o Maduro pisar em território brasileiro.
Mas a gente sabe que isso também ocorreu na Colômbia. O Maduro não foi para a posse do Gustavo Petro, o novo presidente da Colômbia. No entanto, logo depois, outro dia depois, menos de 24 horas, os dois presidentes, tanto da Colômbia quanto da Venezuela, que é o Maduro, anunciava o restabelecimento de relações diplomáticas. E hoje, passados aí quase 2 meses da posse, já foram restabelecidas as relações diplomáticas, inclusive, né, com aquele setor ali de Cúcuta, que fica na fronteira e que estava com um prejuízo enorme, não é? E que agora já restabelece, já recupera o fluxo da economia em nada menos de 2 bilhões de dólares. Olha aí o quanto estavam perdendo a Colômbia e a Venezuela por causa dessa política, não é? Para respeitar a tal designação daquele presidente fake indicado pelos Estados Unidos, o Juan Guaidó, que hoje a gente não mais fala dele justamente porque era uma ficção e como ficção se esvaneceu aí no ar. Então aqui nós temos a nova secretária-geral, não é, do Itamaraty, que é Maria Luísa da Rocha. Então, o futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, anunciou nesta quarta-feira que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai viajar oficialmente aos Estados Unidos e à China, né, logo no início de seu governo. Só esqueceu a matéria aqui de dizer que antes ele passa na Argentina justamente para selar aquele compromisso que tem com a América Latina para fazer uma política internacional absolutamente integrada com aquele espírito de cooperação latino-americana. Então diz o novo chanceler Mauro Vieira, ele me instruiu a cuidar das primeiras viagens que fará ao exterior. Nos 3 primeiros meses, afirmou Mauro Vieira, né, que já está em Brasília e compareceu ali ao Centro Cultural do Banco do Brasil, onde se dá a transição. Né? Então falou, o presidente Lula também me orientou a desenvolver, reaproximar e reconstruir as pontes com os nossos parceiros tradicionais, como os Estados Unidos, China e União Europeia. Nós queremos, com esses países, ter uma relação intensa, produtiva, equilibrada e soberana. Vieira também afirmou que Lula o mandou restabelecer as relações com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e retomar todos os trabalhos de cooperação com a África. A gente sabe que o Bolsonaro fez uma loucura, fechou a nossa embaixada ali na Venezuela, perseguiu o pessoal, principalmente, né, os diplomatas venezuelanos aqui no Brasil, e tentou expulsar esse pessoal, e só não expulsou por interferência do Supremo, que foi acionado justamente pela embaixada. E conseguiu ali sobreviver durante os últimos 2 anos do Bolsonaro, que foram de intensa perseguição a esses diplomatas venezuelanos e a própria Venezuela legítima, que é a Venezuela que tem como presidente o Maduro, que foi o presidente eleito e que é o presidente que preside o país, e não essa ficção de Juan Guaidó que queriam impor justamente para derrubar o Maduro na Venezuela e não conseguiram. Muito pelo contrário, o Maduro está cada dia mais forte.